João, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só um versículo e estarei depois trabalhando os outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais frutos. Amém? Esse texto da palavra de Deus, naquele instante em que Jesus conversava com seus discípulos, e aí nesse diálogo ele diz que ele é a videira verdadeira. O que significa essa videira nesse contexto? Até porque os judeus, eles eram reconhecidos como a videira de Deus. E aí nos outros evangelhos sempre existe uma narrativa onde também faz essa parábola da videira. Mas aqui Cristo ele apresenta como uma videira verdadeira. Já no Antigo Testamento, quando Israel é lembrado como videira de Deus, sempre era com um castigo e por causa devido ao seu fracasso. Se estamos hoje vivendo uma falta de representatividade no campo político, o que dizer da nossa missão como cristão? E aqui eu não falo no campo moral não, irmãos. Eu não estou aqui sendo moralista ou, quem sabe, um demagogo, de forma alguma. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus, porque Cristo, quando Ele diz que Ele é verdade, a videira verdadeira, Ele estava dizendo para aquele povo que agora em diante, a vida somente nele. Os seus discípulos, então, eles imediatamente tentam compreender. E Jesus, então, começa a ensinar um grande segredo para a nossa caminhada cristã e compreendermos a nossa missão. Qual a razão da nossa existência? Por que estou aqui? E o texto, então, segue que a videira e todo o que está nele, que não dá fruto, Ele corta. Infelizmente, alguns aqui vão tentar dizer que aquele que estava em Cristo Jesus não perseverou, se afastou. Ou seja, a salvação, a gente não tem essa interpretação desse texto, porque próprio João ele defende a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Outros vão dizer que esse ramo que não está nele seria o povo de Israel. É impossível também. Porque o povo de Israel, não todos, mas aqueles que não tiveram fé em Cristo Jesus, no cumprimento que Cristo era o cumprimento da salvação e redenção da humanidade, é impossível. Ou seja, é impossível para nós hoje estar em Cristo Jesus sem fé. É impossível. Não sou eu que estou dizendo. Não é a Igreja Batista que crê dessa forma. É a palavra de Deus. Se você não tiver fé para estar em Cristo Jesus, você não está nele. E aí a nossa segurança, a nossa certeza é que aquele que está em Cristo Jesus é podado. Para quê? Para dar mais frutos. O ramo seco, a ideia aqui é para que cada um de nós, aquele que frutifique, possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E Jesus então ele começa a dizer que e aí a gente precisa também compreender que essa poda ela é bem-vinda. Se a gente fazer um paralelo com Hebreus capítulo 12 em diante, a gente vai entender que toda disciplina ela é boa para nós. E às vezes, irmãos, certa disciplina dói, não é? Mas ela com certeza é boa, porque vem do nosso Deus. Jesus então começa a dizer para ele: olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. João ele defende, ele
vai difundir uma ideia de Cristo como Criador e Salvador. Por que eu estou dizendo isso? Por que a ideia do Evangelho é isso? Porque alguns vão dizer que Cristo é até o Salvador. Desculpa, que Cristo é até Criador. Mas Ele não é Salvador. Ou seja, Ele pode te recompensar, mas te punir, não. Essa é uma ideia da filosofia deísta. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós compreendemos que, se não estivermos nessa videira, com certeza não haverá vida. A ideia que João aqui remete é simplesmente que aquele Cristo, que é o Criador, Ele também é o Salvador. O que João defende? O que João quer nos dizer? O que a palavra de Cristo quer nos dizer? Assim como o pecado corrompeu toda a natureza, principalmente a nossa criação, o nosso relacionamento com Deus, Cristo iria criar uma nova humanidade. E quem representa essa nova humanidade? A igreja, através de Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça. A ideia da videira que Cristo, o autor aqui desenvolve, então, é que nós precisamos estar incorporados. E essa incorporação é a habitação mútua, eu na videira e a videira em nós. E aí nós somos desafiados a permanecer nessa videira e na sua palavra. Não há vida fora de Cristo. Não há vida espiritual fora de Cristo. Infelizmente, a humanidade cada vez mais ela tem se afastado, e aí alguns vão dizer que o homem está livre da religião. O homem por si próprio agora ele é capaz de pensar, não precisa mais da religião. E de acordo com a palavra de Deus, é impossível ter vida fora de Cristo. Não sei aqui quem já cortou um galho de uma planta. Ele fica até verde por alguns dias, mas depois ele seca, ele morre. Nós então compreendemos que essa parábola, essa conexão que João faz, ele remete ao Cristo Salvador e o Cristo Criador, que não há vida fora dele. E o texto também nos traz a ideia, com o objetivo de frutificar, de realmente entender e compreender que de fato nós, que recebemos a vida espiritual de Cristo Jesus, temos então a missão de frutificar. Frutificar como? Eis a questão. Nós trabalhamos no mês, das crianças e falamos muito sobre o fruto do Espírito. E aí nós falamos muito da macrotúmia, E aí é que foi aquela maravilha, o pastor então pregou aqui, todos nós tivemos aqui os nossos professores, e aí eu fiquei pensando muito sobre a macrotúmia. O oposto da macrotúmia para os gregos era que a macrotúmia para nós cristãos é uma paciência, mas não somente isso. Se você for pensar na promessa que está proposta por nós, nós devemos também exercer essa macrotúmia. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 6, você vai ver que Abraão usou dessa macrotúmia. E aí, no contexto histórico, o grego principalmente, todos os homens, era o oposto. A macrotúmia não existe na literatura grega, é uma literatura cristã. Na literatura grega daquela época existia a megapúcia, que dizia que o homem que vingava com toda a sua força, esse sim, era um verdadeiro homem. Já a essência do cristianismo, aquele que está ligado à videira, é o oposto. Ele persevera, ele tem a resistência, ele tem a perseverança de esperar. Infelizmente hoje nós estamos muito sensíveis, às vezes não perseveramos. Às vezes achamos que certas coisas até demoram. E às vezes quando eu vejo alguns testemunhos das pessoas orando 20, 30, 40 anos, meu Deus, o que eu pedi semana passada.
Cristo, então, ele traz a ideia do conceito de que essa incorporação, essa mutualidade, fora dele, jamais teremos a capacidade de frutificar. E aí o verso 8 diz que o meu Pai é glorificado nisto, e que todos deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Remetemos novamente a ideia no versículo 2, nada sobre apostasia, nada sobre Israel, mas sim que a ideia do versículo 2, novamente, é que quem somente frutifica é aquele que está na videira. Em outras palavras, só faz discípulo quem é discípulo. Sabe como que Deus é glorificado nas nossas vidas? Quando eu compreendo a obra redentora de Cristo. E aí Deus é glorificado. E às vezes somos levados, não sei por qual as circunstâncias, ou qual a decepção, e que parece que a obra redentora de Cristo na nossa vida não faz mais sentido. E aí é aquilo que deveríamos estar conectado nessa videira, orando, testemunhando, conforme o verso 16, já não faz mais sentido para nós. Eu gostaria que você pensasse na obra redentora de Cristo Jesus na sua vida, se de fato você vive conectado nessa videira. E essa frutificação, meus queridos, nada mais é do que a sintonia de fazer discípulos. Esse fazer discípulos não é, às vezes nós pensamos que está ligado ao fato de trazermos pessoas para Cristo. Mas primeiro nós deveríamos pensar se eu de fato estou ligado a essa videira, se de fato eu dou valor a essa vida que recebi, essa nova vida que recebi, se de fato a minha conduta realmente glorifica e é compatível com essa obra redentora de Cristo Jesus em minha vida. E aí você automaticamente vai desenvolver, vai realmente atrair pessoas. O exemplo mais claro disso, e me permite, Eliane, é da vida da Eliane, como que ela serve a Deus, de forma em que ela contagiou a minha filha, porque tudo o que ela vive é verdade, tudo o que ela faz é verdade. E aí eu quero confessar também um pecado, entre aspas, que eu tinha grande dificuldade, sobre a dança, assim como o nosso pastor também já disse aqui, quando as meninas foram questionadas: pastor, você é a favor da coreografia? Contra a coreografia? E ele explicou o que tipo de coreografia que ele não gostava. Assim também eu. E aí de repente a minha filha chega lá em casa: pai, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Falei: como, filha? Através da dança. Como explicar? Eu falei: minha filha, então fala mais para o pai. Como é que foi essa experiência com Deus? Pai, eu tive um contato, agora eu compreendo de fato o porquê que Cristo morreu por mim. Minha filha, Deus te abençoe. Irmãos, quando nós estamos sintonizados na nossa missão, entendemos que precisamos exercer essa conexão, nós precisamos incorporar de fato a nossa missão, a nossa representatividade, e simplesmente deixar que Deus trabalhe em nós. A nossa função como ramo, se não me falha a memória, um ramo da videira é uma gavinha, A gavinha, ela vai, não sei aqui quem é do interior, da roça, vai entender, a gavinha ela vai subindo em todo e qualquer obstáculo, e vai, para quê? Para a videira aparecer. Será que de fato nós estamos ultrapassando todos os obstáculos para que Cristo Jesus apareça, meus irmãos?
Será que de fato nós estamos compreendendo que aquele momento adverso que passamos existe um propósito? Será que a disciplina que nós recebemos não é para que nós possamos realmente ficar conforme a Cristo Jesus? Se você olhar em Romanos 8, capítulo 29, e grande privilégio é esse, ficar conforme Cristo Jesus. Então tira de nós toda e qualquer pretensão de que é através de nós. Não. É em nós, conectado com a videira, de forma que esse Cristo cada vez apareça mais, para que possamos estar sintonizados na nossa missão. Precisamos também permanecer no seu amor. E aí a recomendação de Cristo: como o Pai me amou, assim também vos amei, permanecei no meu amor. E a lei do amor, ela é fantástica. O apóstolo Paulo, quando ele faz a descrição em Gálatas do que seria o espírito da carne e o que seria o fruto do espírito, ele faz uma recomendação para que nós também pudéssemos levar a cargas um dos outros. E infelizmente hoje cada um cuida da sua vida, que cada um, me desculpa, não é música, fique no seu quadrado. E aí a gente vai perdendo toda a essência da nossa razão. Nós iremos perdendo toda a essência da nossa missão. Infelizmente, cada vez mais nós queremos dizer para Deus que nós temos o controle da nossa vida, que nós somos capazes de escrever a nossa própria história. Infelizmente, engano do homem, porque não há vida fora da videira, não há vida eterna fora de Cristo Jesus. O próprio João, no seu evangelho, no capítulo 3, verso 30, João Batista, compreendendo e conectado, sintonizado na sua missão, ele vai dizer o seguinte: olha, convém que eu diminua e Cristo apareça. Ou seja, quando o seu discípulo ali começa a questionar, olha, aquele que estava contigo no Jordão, então João dá essa resposta. Ou seja, é necessário que o reino de Deus cresça, irmãos. É necessário que essa videira cresça. Então, uma necessidade de nós, nesse momento, pensarmos se de fato estamos sintonizados na nossa missão e compreendemos que precisamos estar incorporados a essa videira. Nosso grande erro é pensar que às vezes nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, glória a Deus e amém por isso, e guardamos. E aqui eu uso uma fala do reitor, antigo reitor da faculdade de São Paulo. Às vezes pensamos que recebemos uma apólice contra o incêndio do inferno e pronto, acabou. Não. Nós somos desafiados a sintonizar na nossa missão e compreender que nós representamos essa videira. E há uma conexão nessa videira, e essa conexão precisa de fato trazer vida, não somente a nós, mas às outras. Porque Jesus diz para os seus discípulos: olha, vocês já estão limpos, mas outros não. Se você voltar no capítulo 13, no início do diálogo, você vai perceber. E aí, quando a Lília estava falando, eu não quero que a minha família, se cada um de nós comprometêssemos de fato na nossa missão, representar Cristo na nossa família, realmente a nossa sociedade seria melhor. Realmente os nossos políticos entenderão que o seu pecado é que corrompe a estrutura. Aí sim nós poderíamos reivindicar de fato aquele a quem nós representamos. Mas a partir do momento que nós, eu e você, estivermos de fato sintonizados na nossa missão, e para que nós possamos dar fruto, nós precisamos permanecer nessa videira e no seu amor.
Que Deus assim nos ajude a compreender cada vez mais a sua palavra e que de fato possamos estar sintonizados na nossa missão. Cada um de nós temos uma missão. Deixa Deus primeiro restaurar o seu coração. Na semana passada nós ouvimos de Deus que nós deveríamos celebrar. E aí o pastor nos deu simplesmente um motivo: a condenação que estava sobre nós. Só isso. Seria um motivo suficiente para celebrarmos.